Glória a Deus, aleluia. Quando a gente vem na casa do Senhor, nosso coração tem que estar ansiando pela presença de Deus, mais do que qualquer outra coisa, porque às vezes a gente vem com tantas motivações no nosso coração, às vezes a gente está triste, a gente vem, a gente quer que o Senhor tire essa tristeza, às vezes a gente está com uma dor, a gente quer que o Senhor tire essa dor, às vezes a gente está com um problema, a gente quer uma resposta, uma solução, e Deus faz tudo isso Deus faz, Deus tira a tristeza, dá alegria, Deus é Deus de milagre, é Deus de cura, mas o mais importante, meu irmão, que você tem que estar preparado é pela presença do Senhor, para desfrutar da presença dEle. Deus é um Deus pessoal, amém? Deus é um Deus de relacionamento, amém? E que glória que Deus tem essa vontade de se encontrar com a gente, de ouvir a nossa voz, de nos colocar na sua presença. Isso é tão maravilhoso. Às vezes as pessoas têm tanta assim, admiração, afeição por um artista, por alguém tão importante, e às vezes vivem uma vida de devoção a uma pessoa que talvez elas nunca vão encontrar pessoalmente, né? Você vê o pessoal de fã aí que fica viajando, seguindo artista. Às vezes a pessoa admira um ator de cinema, né? Que às vezes ela nunca vai chegar perto. E às vezes a pessoa faz uma devoção, né? Compra tudo que aquela pessoa tem, né? Se tiver camiseta, compra retrato, compra um monte de coisa daquela pessoa, faz ali às vezes você vê reportagem, né? Assim, às vezes o quarto da pessoa é uma coisa, tem tudo do artista, às vezes do jogador de futebol, às vezes do time. E é uma coisa tão vã, né? Tão passageira. Mas o nosso Deus, o Criador do universo, tem prazer de vir ao nosso encontro. Nós não apenas conhecemos Ele de longe, Ele é um Deus que se revela a nós. É um Deus que se revela a nós. Lá no livro do profeta Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Quer dizer, Deus não está lá no céu olhando para nós por uma telescópio, alguma coisa assim, né? Lá no Salmo ele diz que Ele nos conhece de uma maneira tão gloriosa. Conhece o nosso assentar, o nosso levantar. De longe Ele entende os nossos pensamentos. Ainda a palavra não chegou na nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. Esse é um conhecimento muito profundo, muito pessoal, muito particular. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Pode parecer uma coisa totalmente sem sentido, mas isso nos mostra cuidado, nos mostra que Ele é íntimo de nós. A palavra de Deus diz que Ele recolhe as nossas lágrimas num odre, estão diante dEle. Cada vez que a gente se entristece, a gente chora, ou até mesmo quando nós nos emocionamos com alguma coisa, ou choramos, até mesmo de alegria, esse momento está registrado na presença dEle. E eu acho tão lindo quando o Apocalipse diz que Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Aí as de tristezas, de alegria não. Mas Ele vai tirar a tristeza dos nossos olhos. Nunca mais a morte, a dor, nada que nos faça entristecer, Ele vai permitir que nos alcance. Amém? Ninguém nos ama como Deus nos ama. Amém? Glória a Deus. E cada vez que nós chegamos na igreja, na casa de Deus, nós temos que estar conscientes de que Deus está aqui. E de que Ele veio aqui para te encontrar. Amém? Não é porque esse local é um local dedicado a Ele, mas não é somente esse local. Quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana, ela perguntou: olha, vocês dizem que em Jerusalém é o lugar da adoração, os nossos pais nos ensinaram que é aqui em Samaria. E Jesus disse: mulher, crê em mim.
que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é um local físico somente. Mas é cada momento que eu quiser entrar na presença de Deus, eu tenho acesso. Hebreus diz, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo, nós, com ousadia, com intrepidez, quer dizer, sem medo. Deus preparou um acesso sem medo para nós nos achegarmos a Ele. Todo momento. Esse é um local consagrado a Ele, esse é um momento especial que nós dedicamos a Ele, junto com o corpo de Cristo, junto com a igreja. E que você tenha prazer e alegria de estar aqui. Que às vezes a gente fala, vou cumprir minha obrigação. Não. Esquece isso. Tem que ser com alegria, tem que ser com prazer. Tem que ser porque você ama a presença do Senhor. Amém? E aí quando você entender isso, você vai passar a desfrutar da presença dEle de uma maneira tão íntima, tão maravilhosa, tão gloriosa. E não importa como você tenha chegado aqui, você sabe que, estando na presença do Senhor, tudo, meu irmão amado, vai se aquietar no teu coração. Tudo, você vai encontrar paz, você vai encontrar refrigério, você vai encontrar tudo que você necessita. Jesus é suficiente para tudo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Gênesis de novo, capítulo 13. Eu li antes aqui, capítulo 14, e agora eu quero ler com vocês, capítulo 13. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 7. Todos acharam? Amém? Gênesis 13, a partir do 7 eu vou ler com vocês até o 18. Está escrito assim: E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, e estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta manhã tão maravilhosa na tua presença, Senhor. Estamos, ó Senhor, diante do Senhor, e a tua presença é algo tão maravilhoso neste lugar, nesta manhã. E neste momento nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Esta não é a palavra de um homem, esta não é a palavra de uma religião, esta é a tua palavra, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra viva e eficaz, a palavra que permanece para sempre. Tu disseste:
Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, ó Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco nesta manhã da maneira que o Senhor quiser. E que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de se mover em nosso meio e sobre as nossas vidas, da maneira que o Senhor quiser. Tu és Senhor, sobre este culto, sobre esta igreja, sobre as nossas vidas. Faz a Tua vontade, Senhor. Usa a minha vida, eu te peço, Senhor, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Como instrumento nas Tuas mãos, eu te peço, usa a minha vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Abraão e Ló estão juntos. E a palavra de Deus diz que eles cresceram muito. O versículo 6, o anterior, diz que era tanto a quantidade dos rebanhos que eles tinham, era de tão maneira grande, eles não podiam habitar juntos. Não tinha condições a terra de sustentar aqueles dois rebanhos, aquela multidão de pessoas que ambos tinham juntos. Abraão estava ali por causa de uma promessa. Amém? Quando Abraão estava ainda lá em Harã, lá na terra lá do seu nascimento, Ur, Harã, aquela região, Abraão vem para esse local, vem para a Palestina, porque Deus o chama para sair. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas guiado pela palavra de Deus, guiado pela promessa de Deus, ele chega então neste local, ele chega em Canaã. E a palavra de Deus diz que quando ele está saindo para ir a esse local, o seu sobrinho está junto com ele. Ló tinha ficado órfão, seu pai, o irmão de Abraão, tinha morrido. E talvez por um sentimento de paternidade, Abraão leva Ló consigo. Abraão queria ter Ló junto de si, queria talvez substituir o papel de um pai na vida de Ló. E Abraão leva Ló e Ló vai junto com ele. E a palavra de Deus diz que Deus abençoa ambos, abençoa Abraão porque Abraão está seguindo a palavra de Deus, seguindo a orientação de Deus. E Ló é abençoado porque está ali junto. Está junto de Abraão, está ali seguindo Abraão. E aqui nesse episódio, nos diz a palavra de Deus que eles chegam num determinado momento em que eles crescem de uma tal maneira que começa a haver briga e contenda por causa de água. Aqui no Brasil a gente, chega na beira de um rio, pode chegar quantas pessoas, mas aquele é um local seco. Não tem essa abundância de águas que nós temos no Brasil. Normalmente eles tinham que cavar poços. E você imagina o trabalho que dava para tirar a água do poço e o poço cavado. As pessoas mais novas aqui da cidade não vão entender, né? Mas quem morou fora sabe que o poço ele tem uma limitação. Quem morou fora aí? Quem dependeu de poço cavado? O poço tem uma limitação. O que o senhor quer dizer, pastor? Quer dizer que você esgota um poço, aí você tem que esperar ele encher de novo. O poço cavado, por mais que você atingiu lá um veio para encher o poço cavado, se você começa a usar muito a água dele, ele seca por um tempo. Aí você tem que esperar algumas horas para que a água volte de novo. Hoje em dia tem água da Sabesp, é tudo uma beleza, né? Mas quem já morou fora, independeu de poço cavado, né? Não poço artesiano é diferente. Aquele poço tradicional, antigo, e o poceiro vinha, cavava, né? Começava ali a cavar. Esse poço ele tem uma limitação, e assim era naquele momento. E também eles, numa região árida, não é como no Brasil, né? Que você sai aí, você olha tudo verdinho, é difícil você encontrar um local que não tenha grama, que não tenha pasto, é só desmatar que o pasto vem. Naquele local é diferente, você tem que caminhar atrás do pasto, é um local seco, é um lugar árido. Então aí você começa a entender por que há briga.
Os pastores de Abraão chegam, os pastores de Ló chegam, não, mas esse aqui vai para outro lugar, aqui não dá para os dois rebanhos, aqui só tem pasto para o meu rebanho, não, mas eu cheguei aqui primeiro, não, mas eu vi primeiro, não, mas esse local é que eu costume, não, mas deixa eu dar agora água primeiro para o meu rebanho, porque você seca o poço, aí não sobra água para mim, eu tenho que ir para outro... Imagina, começou a dar esse tipo de encrenca, esse tipo de briga. E Abraão, quando viu isso, Abraão falou, não, peraí. Não precisa haver contenda, porque Abraão sabia que isso iria crescer até um ponto que iria se tornar algo muito mais sério do que simplesmente uma desavença por causa de pasto e por causa de água. E quando eu estava lendo aqui, eu estava meditando e o Espírito Santo estava falando ao meu coração. O Senhor falou entre a diferença entre aquele que é guiado pela promessa e aquele que é guiado pelas circunstâncias. Abraão, ele é guiado pela promessa. Abraão está ali por causa de uma promessa, por causa de uma palavra de Deus. E Abraão está seguindo em busca da sua promessa. Ló está ali por causa das circunstâncias. Seu tio levou, ele está ali. Seu tio está crescendo e prosperando, ele está ali. Aproveitando daquilo que Deus está fazendo na vida de Abraão. E nesse episódio vai ficar bem claro a diferença entre esses dois tipos de comportamento, entre esses dois tipos de visão, de maneira de conduzir a vida. Entre aquele que leva a sua vida guiado pela promessa, ele quer ser fiel ao Senhor, ele quer buscar a direção de Deus, tudo que ele quer fazer, ele quer que o leve para a presença de Deus. Entre aquela pessoa que está ali. Ele é fiel ao Senhor porque Ló também era fiel. A Bíblia dá testemunho de que ele era fiel. Mas Ló, em vez dele buscar a direção de Deus, nós vamos ver que Ló, ele é guiado pelas circunstâncias, por aquilo que os seus olhos veem. E vai ter uma grande diferença na vida destes dois homens. Esse tipo de visão, esse tipo de conduta, esse tipo de escolhas, esse tipo de decisões, vai fazer uma diferença enorme entre a vida dos dois. E o Senhor foi falando comigo. A primeira coisa que o Senhor falou é aquele que é guiado pela palavra de Deus, que busca as promessas de Deus, aquele que vive para buscar as promessas do Senhor, ele foge de contendas. Quando Abraão, diz aqui a palavra do Senhor, viu o que estava acontecendo, no verso 8, Abraão toma uma atitude, ele chama Ló e diz, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Abraão disse, peraí, vamos acabar com a briga, vamos acabar com a contenda, vamos acabar com o desentendimento, foge de contendas. Abraão, se ele fosse alguém contencioso, ele podia chamar Ló e dizer, o negócio é o seguinte, você está aqui por minha causa, eu que te trouxe aqui. Vai lá para os teus pastores, manda eles ficar quietinho, pianinho, que aqui quem manda sou eu. Ele podia ter tido uma atitude dessa. Mas se ele fizesse isso, iria causar mais o quê? Mais briga, mais contenda, mais desentendimento. Ló ia falar, não, mas eu estou aqui porque você me chamou. Ué, não foi você que me trouxe? Por que agora você está achando ruim que eu estou aqui? Né? Mas Abraão fugia de contendas, fugia de desentendimentos. Abraão, ele diz, olha no verso 9, não está toda a terra diante de ti, precisamos nos separar, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão deixou Ló escolher. Outra maneira de fugir de uma contenda, porque se Abraão escolhe, Ló poderia falar, não, mas isso escolheu o melhor e deixou o pior para mim. Né? Não me prejudicou na sua escolha, você devia ter deixado eu escolher. Sabe essas coisinhas que a gente vivencia muitas vezes? Abraão está fugindo de tudo isso. Olha lá, a terra está diante de nós. Olha para os lados, vira 360 graus aí. Escolhe. Você escolhe. Você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a frente, eu vou, né? Escolher o norte, eu vou para o sul. Escolher o leste, eu vou para o oeste. O que você escolher, eu vou na direção oposta. Eu não quero contenda, eu não quero desentendimento, eu não quero que você se sinta prejudicado por mim, porque Abraão sabe que ele depende de Deus. Não depende de Ló. Ele não depende das circunstâncias para ser abençoado. Ele depende de Deus, é isso que você precisa entender. Você não depende das circunstâncias. Mas fulano me prejudicou, você depende de Deus. As pessoas podem tentar nos prejudicar, sim.
Mas quando Deus está a nosso favor, lembra quando Balaque alugou Balaão, o que Deus disse? Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode revogar. Esse povo é bendito, não adianta você me alugar para vir amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Deus abençoou, está abençoado e acabou. É isso que Abraão entendia. Ló, pode escolher, porque para onde eu for, eu vou buscar a direção de Deus. E eu buscando a direção de Deus, eu vou ser abençoado, contanto que eu fique aqui. Aqui é a terra da promessa, daqui eu não vou sair. Mas eu não quero contenda. E aí, o Senhor me levou para Mateus capítulo 5, vamos lá, para o Sermão do Monte. E o Senhor Jesus vai trazer mais um reforço sobre essa atitude. Olha o que o Senhor Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. O versículo 5, inicialmente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Abraão está sendo manso aqui, sim ou não? Ló, não precisamos brigar, olha, vamos dar um jeito de acabar com a briga, com a contenda, com o desentendimento. Ló, escolhe. Ele está colocando Ló de uma maneira que Ló não tem do que reclamar. Ló não tem do que se queixar do seu tio Abrão. Abrão está com um comportamento manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha o que diz no verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que Abraão fez? Pacificou a questão. Os nossos servos estão brigando? Vamos dar um fim nisso agora. Vamos deixar as coisas em paz. Vamos acabar com a briga. Vamos acabar com o desentendimento. Bem-aventurados os pacificadores. Você tem que entender o seguinte. Nós não podemos, o cristão, o servo de Deus não pode ser briguento. Amém? A Bíblia nos diz, e eu não vou puxar aqui, porque eu não quero me estender muito, mas domínio próprio. O que é o domínio próprio? Irai-vos e não pequeis. Jesus escolheu 12 apóstolos. A 2 deles ele deu o nome de filhos do trovão. Por que você acha que Jesus chamou eles de filhos do trovão? Tiago e João. Justo João, que depois é o apóstolo do amor. E fala lá, filhinhos, amai-os. Mas não era assim no começo. Em determinado momento, Jesus mandou eles que fossem até uma aldeia samaritana, preparar para que Jesus passasse por ali. O que os samaritanos fizeram? Judeu aqui? Não, judeu aqui não é bem-vindo, pode ir embora, aqui vocês não passam não. O que eles queriam fazer? Eles voltaram para Jesus, irados. Senhor, eles não nos receberam. Queres que nós oremos agora para que desça fogo do céu e consuma, acabe, arrase com aquela cidade? Os filhos do trovão estavam igual 2 relâmpagos, igual 2 trovão. Prontinho, né? Para descarregar a sua raiva. Jesus falou, não sabeis de que espírito sois, nós não estamos aqui para destruir os homens, mas para salvá-los. Houve um trabalhar de Deus na vida de Tiago e João. E aqui nós vemos o Senhor Jesus falando sobre essa importância. Pastor, mas eu tenho sangue quente. Irmão, mas o Espírito Santo esfria esse sangue. Amém? O Espírito Santo esfria esse sangue, é só você querer. É só a gente buscar. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Quem vive olhando para as promessas de Deus foge de contendas. Tem gente que é contendeiro, contencioso. Tudo arruma briga. Arruma briga no trabalho, arruma briga na escola, arruma briga na vizinhança, arruma briga com tudo, irmão. A gente não pode ser assim. Quando eu mudei lá para onde eu moro, no começo, houve uns desentendimentos com os meus vizinhos, mas por coisas banais, por causa de carro, parou o carro aqui, parou o carro ali. Bom, nunca, sempre me desculpa, me perdoe.
Nunca, graças a Deus, nunca perdi a linha com nenhum. Às vezes eu via que às vezes era coisa assim desnecessária. Mas, me desculpa, me perdoa. Fulano, vai lá. Né, eu tive o trabalho em casa, e vinha muito, eu recebia clientes, às vezes o cliente parava, eu não via. E às vezes o vizinho achava que eu estava mandando parar na porta dele, ficava bravo, irado. Não, calma, desculpa, fulano, vai lá, tira, não deixa o carro aí. Aí eu já comecei a me antecipar, eu sabia que vinha um cliente, eu já ia para o portão, já via se ele ia parar, não para aí não, para ali e tal, tal. Né? E graças a Deus, aquele clima de animosidade foi embora. Bem-aventurados, irmão, isso é um trabalhar de Deus, porque muitas vezes vinha aquela ímpeto, não, mas peraí, o cara está encrencando com nada, está caçando motivo de, sabe? Às vezes vem aquela, peraí, não é assim. A gente tem que orar, tem que pedir para Deus, e o Senhor trabalha em nós, mas a gente tem que querer. A gente tem que querer. Olha, no trânsito eu era esquentadinho, irmão, eu era tão esquentado no trânsito. Qualquer coisa eu estava buzinando, estava dando farol, estava indo. Irmão, aí teve um dia que eu falei, Senhor, eu não posso ser assim, Senhor. Misericórdia, né? Já pensou? Depois, um dia, uma pessoa dessa vai me encontrar na igreja e falar, esse pastor aí, briga no trânsito, tal, me fechou, me buzinou, me deu farol. Eu falei, não posso ser mais assim, Senhor, eu tenho que mudar. É fácil? Não. Às vezes você vê a pessoa fala, não, tem que chegar, Senhor, não posso. Misericórdia, Senhor, me ajuda. A gente tem que querer. A gente tem que querer mudar, a gente tem que querer que o Senhor trabalhe em nós. Amém? Guarda essas palavras no teu coração. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque tem uma recompensa para isso. Os mansos herdarão a terra, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amém? Tem uma recompensa. Abraão aqui sabia que a sua recompensa vinha de Deus. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, e Deus falou no meu coração, nós não podemos ser guiados por vista. E nós não podemos desejar as coisas deste mundo. Porque olha o que aconteceu aqui, versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor. Esse jardim do Senhor era como o jardim do Éden. Olha que local lindo. Era como o jardim do Éden, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. A Palestina é um local árido. Canaã é um local árido, mas o Egito tem o rio Nilo. E lá eles tinham lugares que eram irrigados. Tinham canais para fazer plantação, então era tudo verdinho, tudo constante, tudo bonitinho. Era assim a campina do Jordão. E Ló fez o quê? Levantou os seus olhos e olhou, melhor lugar, olhou seco, árido, areia. Eita, aqui vou ter que cavar poço. Eita, ali, vou ter que correr atrás de pasto. De repente ele olhou, verdinho, bonitinho, é para lá que eu vou. Ló está preocupado se Deus quer ele lá? Você vê algum momento Ló, não, será que Deus quer? Para onde Deus quer? Não. Ló está sendo guiado e dirigido pelo quê? Ele bateu os olhos e falou, onde que é o melhor lugar, mais bonito, o melhor lugar? É ali, então é para lá que eu vou. Você vê a atitude? De buscar com os olhos, ser guiado pela sua vista. Ele vai para Sodoma e Gomorra. Verso 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Ele escolheu sem estar preocupado, estou preocupado, qual é a vontade de Deus, onde Deus me quer. Não, eu quero aquilo que é melhor para mim. Olha essa diferença, a palavra de Deus diz, e nós não podemos ser guiados por vista. A palavra de Deus diz que nós não podemos desejar as coisas deste mundo. E eu quero ir com vocês a 1 João, capítulo 2, lá pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 2. A partir do versículo 15. Do 15 ao 17, está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo. Aí você vai falar, pastor, São João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de mundo de São João 3,16 é a humanidade. Deus amou a humanidade. Deus não ama um prédio. Deus ama a pessoa. Amém? E aqui quando João está falando, não ameis o mundo, ele não está falando para nós não amarmos as pessoas. Aí ele está expressando as coisas que existem no mundo de errado. O pecado, a transgressão, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não ameis as coisas erradas que há no mundo. João está se referindo a isso, ao curso deste mundo que fala em Efésios capítulo 2. Paulo diz que há alguém guiando e dirigindo o curso deste mundo, e ele se chama o príncipe das potestades do ar, Satanás. Lembra na tentação, Satanás disse para Jesus, olha, mostrou todos os reinos desse mundo e a glória deles, e disse, tudo isso é meu. O homem entregou para mim, eu governo esse mundo. Então, quando a gente olha, a gente vê cada vez mais nos filmes, nas séries, na televisão, na sociedade, a sociedade está cada vez mais se afastando dos princípios da palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus é taxada como algo retrógrado, algo errado, algo que é do passado, que não deve. Não, hoje em dia é diferente. Não, isso é o curso deste mundo. Satanás está influenciando este mundo. E ele vai de pouquinho em pouquinho, ele não vem descaradamente, não. Assim como ele fez com Eva, ele faz, olha, não é bem assim, sabe? Olha, não, olha, pecado não é pecado. Olha, salvação não é salvação. Olha, a gente tem que... distorce, é uma distorção da palavra de Deus. Hoje as pessoas estão erradas, se você vai falar alguma coisa, não, está escrito, não julgueis, está me julgando. Distorce a palavra de Deus. Então, João está falando aqui para nós não amarmos o mundo. Por quê? Tudo que há no mundo, e ele vai falar, concupiscência da carne, desejo pecaminoso da carne. Hoje você vê propaganda, às vezes de uma coisa que não tem nada a ver, tem ali um apelo, né? Que nem propaganda de carro agora é uma desculpa para se falar e se incentivar o homossexualismo. Coisas que não tem nada a ver, você vê, mas existe um porquê por trás. Esse porquê é para bater de frente com os princípios da palavra de Deus. É para bater de frente. E Satanás está investindo em todas as áreas, batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente. É a ideologia que eles querem colocar para as crianças, é tanta coisa. Por que isso? Porque Satanás vai puxar para essas coisas, a concupiscência da carne, o desejo mal da carne. Desejo pelo pecado, pelas coisas que a palavra de Deus condena, concupiscência dos olhos. Isso é uma das coisas que Satanás mais tem investido nos nossos dias. Você vai para a televisão, você vai para o computador, olha, dificilmente você não vai ver alguma coisa que agride os princípios da palavra de Deus. Há vamos dizer assim, há um propósito maligno por trás de tudo isso. E qual é o propósito de Satanás? Tornar normal aquilo que não é normal. Então ele vai te apresentando, te apresentando, te apresentando, te apresentando. Em tudo ele vai colocando, em tudo é para que você daqui a pouco ache que aquilo é normal. É assim mesmo. Então ele vai te atacar nisso, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? A maioria das pessoas não estão preocupadas com a eternidade. A maioria das pessoas não estão nem aí. Vão viver essa vida. Vou curtir essa vida. Não é verdade? A vida é curta, então vamos aproveitar ela ao máximo. É o que a gente mais ouve as pessoas. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar vivo ou não, então vamos aproveitar hoje.
Isso é um pensamento chamado soberba da vida. A vida está na mão de Deus. Deus é que sabe o cumprimento da nossa existência. E eu tenho que estar preparado, e a Bíblia diz, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Porque a palavra de Deus diz que um dia nós vamos voltar à presença de Deus. Todo ser vai dar conta da sua vida diante de Deus. Quer acredite, quer não acredite, quer ache certo, quer não ache, todo mundo vai dar conta da sua vida diante de Deus. Todo mundo. Amém? Não deixa se enganar pela soberba da vida. A nossa vida, diz a palavra de Deus, é como um sopro, é como um vapor. Somos como a erva do campo que hoje floresce, amanhã seca-se, amanhã pereceu. Então nós temos que estar aqui, meu irmão, livres disso. Porque no verso 17, o mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Abraão está buscando a direção de Deus, Ló está buscando as coisas desse mundo. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,7, não precisa abrir não, eu vou ler, é curtinho. Diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Marca aí 2 Coríntios 5,7, você tem que andar pela fé. E a fé é o quê? A fé vem da onde? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a raiz da nossa fé vem da Bíblia. A nossa vida tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Você tem que andar pela palavra de Deus. Abraão está andando por uma promessa. Naquele tempo ele não tinha uma Bíblia para seguir, mas ele tinha a palavra de Deus que ele guardava no seu coração. E ele voltava a sua vida toda em direção daquela visão que Deus deu para ele. E como é importante, meu irmão, nós andarmos na visão que Deus nos dá, na direção que Deus nos dá. Satanás vai querer nos distrair. E essa semana passada eu estava levando a Júlia para o serviço, então eu fico ouvindo rádio evangélica lá, e tem uma rádio lá que sempre entrava uma pregação, eu sempre mudava, ficava ouvindo um louvor e tudo. Aí essa semana eu fiquei numa pregação, e estavam pregando, era era uma bispa, estava pregando sobre Noé. E eu parei para ouvir. E eu não mudei, fiquei lá ouvindo, e aí Deus falou muito comigo. Ela falou a importância da gente fazer exatamente aquilo que Deus nos diz. Falou, olha Noé. Deus chama Noé e fala para ele, você vai construir uma arca. Com essa madeira, você vai fazer nessa dimensão, você vai fazer, a estrutura vai ser assim, vai ter tantos metros de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, 3 pavimentos, você vai calafetar ela com betume, tal. Noé passou mais de 100 anos construindo a arca. E ela falou, sabe qual que é o problema nosso? Muitas vezes Deus fala uma coisa, a gente deixa, amanhã eu faço. Imagina se Noé começasse a postergar. Ia chegar o dilúvio, o que ia acontecer com ele? Morrer afogado. Culpa de Deus? Noé podia dizer, Senhor, poxa vida, né, Senhor? Poxa, Deus ia falar, já te falei há mais de 100 anos, meu filho. Você se preparou para esse momento? Não. Por que não se preparou para esse momento? Porque não fez aquilo que Deus falou. Deus mandou a madeira. Essa madeira, poderia ser que essa madeira estivesse perto dele, mas poderia ser que estivesse longe, tivesse outro tipo de madeira mais próximo. Se Noé falasse, não, é muito difícil, aquela madeira que Deus falou, não, a madeira é tudo madeira, então vou nessa mesmo. Poderia ser que aquela madeira não tivesse estrutura para aguentar uma embarcação daquele tamanho, ou poderia ser que ela não fosse tão boa para flutuar contra aquela madeira que Deus falou. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus fala tem um porquê. Noé foi e pegou a madeira que Deus falou. Você vai passar betume. Noé podia dizer, não, mas betume. Sabe que se eu colocar uma lama aqui, o barro depois que seca também impermeabiliza. Mas ele fez como Deus falou. Chegou o tempo. Cada dia Noé passou ali e as pessoas passavam. Noé, está fazendo o quê? Construindo uma arca.
Está louco, Noé? No lugar de construir barco é lá, na beira do mar, na beira do rio. Está fazendo na terra seca, Noé? Você é louco. Não, mas Deus falou que vai vir um dilúvio. Quê? Dilúvio? Vai inundar aqui. Você é louco. Previsão do tempo não diz nada disso. Os meteorologistas não dizem nada disso. Os cientistas não dizem nada disso. 100 anos, 100 anos, 100 anos. Mas Noé fez exatamente. Então, olha a importância de você fazer exatamente o que Deus está falando. De você fazer e você preparar a sua vida, e você direcionar a tua vida naquilo que Deus está falando, porque tem um propósito. Se Noé fizesse as coisas da sua mente, da sua cabeça, do seu jeito, ia chegar o dilúvio e ele ia morrer. E a sua casa ia morrer com ele. Mas porque Noé obedeceu aquilo que Deus falou, exatamente como Deus falou, e fez aquilo que Deus falou, exatamente como Deus mandou ele fazer, quando chegou o dilúvio, ele estava preparado. Ele estava preparado. Abraão aqui está conduzindo a sua vida, não porque as pessoas estão falando. Quantas vezes Noé ouviu zombaria, ouviu desprezo, ouviu, você está louco. Quantas vezes você vai fazer a vontade de Deus, as pessoas vão dizer para você, você está louco. Para que você está fazendo isso? Não, Deus falou que Deus falou nada. Quantas vezes você vai ouvir isso, irmão? Mas se você não fizer aquilo que Deus falou, mas se você não se preparar para aquilo que Deus está falando, quando chegar o dia, não vai ter tempo para nada. É isso que Jesus fala na parábola das 10 virgens. 5 nécias e 5 não eram nécias, eram prudentes. 5 prudentes e 5 nécias. As nécias fizeram o quê? De qualquer maneira. Não se prepararam da maneira adequada. Não fizeram aquilo que deveria ter sido feito. Talvez até zombaram das outras. Para que essa botija aí? Estamos levando azeite a... Tá doido. Para que você ora tanto? Para que você lê tanto a Bíblia? Para que você vai tanto na igreja? Para com isso. Larga a mão de ser bobo. Vamos curtir a vida. Vamos aproveitar. Né? Quantas vezes? Mas no dia em que ouviu-se o grito, eis aí o noivo, elas até quiseram. Elas quiseram ou não quiseram? Não, agora vamos nos preparar. Quiseram ou não quiseram? Vamos nos preparar. O noivo está vindo, vamos? Deu tempo? Não deu tempo. É por isso que eu tenho que fazer as coisas quando Deus fala. Deus falou, hoje, a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Hoje, se Deus falou hoje, é hoje que eu tenho que fazer. Não é amanhã, não é o mês que vem, não é depois da manhã, não é um dia eu vou fazer. Olha, você não vai estar preparado. E quem vai sofrer é você. É você que vai sofrer as consequências dos teus atos. Amém? Então você tem que andar por fé e não por vista. E você tem que colocar a tua vida na presença de Deus de uma maneira que você faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Vamos voltar lá para Gênesis. Você não pode ser guiado pela vista, você não pode desejar as coisas desse mundo como Ló fez. Por quê? Quem deseja as coisas desse mundo se conforma com a sua maldade. Verso 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O 12, né? O 13 também faz parte. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ele foi indo até que passou a morar dentro de Sodoma. E como era Sodoma? Eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Como é que Ló foi morar numa cidade dessa? Primeira coisa, ele escolheu morar perto deles. Porque os seus olhos o levaram para lá. Segunda coisa, ele começou a conviver com os cidadãos daquele lugar. Vou vender minhas ovelhas lá, vou comprar alguma coisinha lá, vou levar minha família para passear na cidade. Ele começou a se relacionar.
com aquelas pessoas. Ele não evitou, porque tem coisa que a gente tem que evitar. Pastor, então vamos nos separar do mundo, vamos morar no meio do mato. Não é isso. Eu posso conviver nesse mundo, mas eu não preciso participar das coisas desse mundo. Olha o exemplo de Daniel na Babilônia. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as coisas erradas que tinha na Babilônia. Ele não se deixou contaminar com as coisas erradas. Ele participava de tudo que tinha na Babilônia? Não. Aquilo que ele via, não, isso aqui não é para mim, não. Não vou participar. O rei fez uma estátua lá, agora todo mundo tem que se curvar. Não, nós não vamos nos curvar, não. O rei deu um decreto, agora é proibido orar. Não, nós vamos continuar orando. Você está entendendo? Ele não precisou sair da Babilônia. Ele simplesmente não fez tudo o que os babilônicos fizeram. Esse mundo vai tentar nos influenciar e vai tentar nos levar a fazer tudo, por causa da nossa convivência. A pessoa vai te recomendar alguma coisa. Olha, isso aqui é bom. Olha pelo filtro da palavra de Deus. Será que é bom? Será que isso aqui agrada a Deus? Vou buscar a direção do Senhor? Amém? Vou buscar a direção do Senhor? Eu não vou fazer as coisas da minha mente, da minha cabeça e do meu coração. Olha, tem um filme legal, vou ver se é legal. Tem uma série boa, vou ver se é boa. Se eu encontrar nela alguma coisa, eu vou tirar aquilo da minha vida. Não, mas todo mundo gosta, todo mundo acha legal. Não, mas eu não sou todo mundo, espera aí. Mas todo mundo faz, não, mas todo mundo vai naquele lugar, mas todo mundo vai. Não, eu não sou todo mundo. Tenho um compromisso maior com Deus. Mas todo mundo acha normal. Não, eu não. Irmãos, eu fui criado assim, minha mãe sempre teve esse zelo. A gente sempre foi para a escola, minha mãe falava toda atividade, o que vai ser a atividade, principalmente nessa época de festa junina, vocês não vão participar. E minha mãe sentava e explicava, abria a palavra de Deus, olha, essa é uma festa dedicada a ídolos, a imagens, vocês não vão participar, porque Deus não se agrada disso. Minha mãe sentava e explicava, a gente ficava na escola. O pessoal todo da sala agora vai ensaiar para dançar quadrilha. Professora, eu não vou. Por quê? Porque eu sou crente, eu não participo dessas coisas. Você é bobo, vamos lá. Não. Vai valer nota? Não, eu não vou. Aí para castigar, não, então agora você não vai, então agora eu vou te castigar. Você vai fazer, pega o livro, você vai copiar. Eu tinha isso na minha época. Vou, faço, copio, mas não participo. Tem que juntar prenda, lembra disso? Quem lembra disso? Juntar prenda para a festa junina da escola. Tó sua rifa. Eu não vendo rifa. Eu não ajunto prenda. Não, mas tem que participar, vai valer nota. Não participo. Se precisar, minha mãe vem aqui, mas eu não participo. Amém, irmãos? Porque se a gente fizer o que todo mundo faz, vai acontecer o que aconteceu com Ló. Daqui a pouquinho eu estou lá dentro de Sodoma e Gomorra e não estou achando nada errado. Está tudo normal. Tudo normal. Por quê? Porque eu já estou acostumado, eu estou convivendo. Aquilo para mim se tornou uma coisa normal. Não me agride mais. Não me incomoda mais. Está normal. Por isso que hoje tem igreja inclusiva. Não, é pecado. Não, mas não é pecado. Não, a gente tem que... Então, irmão, estão aceitando tudo. Aquilo que Deus não aceita. Amém? Nossos olhos têm que estar na palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12. Vamos lá, Romanos. Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12. Versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sede conformados, ou não vos conformeis com este mundo. Todo mundo faz, é normal, aqui é assim mesmo. Não, mas eu não sou assim não.
mas eu não. Todo mundo acha legal, mas eu não acho legal. Todo mundo faz, mas eu não faço. Todo mundo gosta, mas eu não gosto. O que tem que transformar a minha mente? A renovação do meu entendimento. E a renovação vem por quê? Pela palavra. E conhecereis, João 8,32, está bem conhecido. E conhecereis a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É a palavra de Deus que tem que me guiar, que tem que me dirigir e tem que transformar a minha mente. Olha, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra de Deus, eu podia até fazer coisas que a palavra de Deus não aprova, mas a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, eu tenho que deixar aquelas coisas. Tenho que abandonar aquelas coisas. Não pode mais fazer parte da minha vida. Isso é a renovação da minha mente. Quando a minha mente é renovada, e quando eu passo a dirigir a minha vida assim, o que eu experimento? Final do versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daniel experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sim. Por quê? Não se contaminou. José do Egito experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sim, porque não se deixou seduzir pela esposa de Potifar, porque não deixou que as tribulações da sua prisão, do seu cativeiro, da traição da sua família, guiassem a sua vida e dirigissem os seus passos. Ele era guiado pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, então ele experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Noé experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sim. Não morreu afogado, nem ele, nem a sua esposa, nem os seus filhos? Não. Porque ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Amém? Olha o que diz em 2 Coríntios 6. Vamos lá. 2 Coríntios 6, um pouquinho mais para frente. Versos 17 e 18. Está escrito assim: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que Paulo está falando? Verso 14, ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Então Paulo está falando que certos tipos de coisa não convém. A minha família tem uma coisa tradicional que ela faz lá, uma festa disso. Aquilo não está de acordo com a palavra de Deus? Não participe. Não participe. Não, mas vão ficar bravos comigo. Não tem problema. Vão ficar bravos, vão ficar chateados, vão virar o rosto. Não tem problema, irmão. Não, mas todo mundo faz. Não, mas é uma coisa da família. Não, mas é uma coisa de... Não. Se é uma coisa que desagrada a palavra de Deus, não faça. Não participe. Não, a minha firma tem... Uma vez eu trabalhava como representante comercial lá no Rio Grande do Sul, estava morando lá, e foi um gerente daqui de São Paulo, eu representava uma empresa daqui, e ele falou assim para mim, nós visitamos alguns clientes e tal, ele falou assim, onde você costuma levar os teus clientes no happy hour? Eu falei, o quê? Ele falou, onde você costuma levar os clientes no happy hour? Você vai aonde? Vocês vão aonde? Que bar, que lugar? Eu falei, não, eu não faço happy hour com ninguém. Ele falou, o quê? Você nunca levou um cliente teu para happy hour? Eu falei, não. Nem eu nunca fui no happy hour. Ele falou, vai dizer que você não toma uma cervejinha? Não chama os caras para tomar uma cervejinha? Eu falei, nunca, nem chamei ninguém, nem eu tomo. Ele falou, como é que você constrói relacionamento, rapaz? Me deu uma bronca. Como é que os caras vão querer comprar com você? Como é que os caras vão se tornar seu amigo? Eu falei, olha, são meus amigos, eu ajudo eles em qualquer coisa.
Mas beber, eu não bebo e muito. Não, mas então leva eles e paga para eles. Eu falei, não, eu não bebo. Sou cristão, nem bebo, nem levo eles. Aí ele ficou indignado comigo, falou, não, isso está errado, rapaz, não é assim não. Uma coisa é a sua fé, outra coisa é seu trabalho. Aqui no trabalho a gente tem que construir relacionamento. E quanto mais amigo você for do pessoal, melhor para você. Eu falei, olha, me desculpa, mas se depender de pagar bebida para alguém, ou de levar alguém para o happy hour, o senhor achar que não serve para a empresa, mas eu nunca vou fazer isso não. Sou cristão, eu sou amigo deles, se eles me chamar, ó, vamos almoçar junto, a gente almoça junto, não tem problema não. Mas na hora de trabalho não pode beber. Eu falei, exatamente. Eu não bebo nem na hora de trabalho, nem fora da hora de trabalho, e não vou pagar bebida para ninguém. Eu falei, isso é muito bitolado, viu? O senhor é chefe, o senhor sabe o que o senhor faz, essa é a minha vida. Esse é o meu proceder. Ele ficou indignado comigo. Ficou bravo comigo. Mas, irmãos, a gente tem que honrar mais a Deus do que aos homens. São escolhas que a gente faz. São coisas, meu irmão amado, que vão fazer diferença na nossa vida. Olha que o apóstolo Paulo está falando de sair do meio deles. Quer dizer, olha, todo mundo faz, isso é o proceder. Não, eu não. Sair do meio deles, separai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quer dizer, que se eu não sair do meio deles, e se eu ficar participando de coisa imunda, Deus vai me receber? Seja sincero, irmão, olha para o que está escrito aí. Eu serei para vós, verso 18, pai. Deus é pai de quem anda fazendo coisa errada? De quem anda na iniquidade? Não. Deus é pai daquele que nasceu de novo, aquele que vive uma nova vida. Às vezes a gente pensa assim, todo mundo é filho de Deus. Está errado. São João capítulo 1, no Evangelho de João diz, mas a todos quantos o receberam, que aceitaram Jesus, que nasceram de novo a esses, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem nasce de novo, quem tem a vida transformada, quem vive uma vida de santidade. Está aqui bem claro, bem límpido, bem transparente. Vamos voltar de novo lá para Gênesis. Para encerrar. Quem age pela fé sempre é guiado por Deus e sempre busca a presença de Deus. A partir do verso 14. Se separaram os dois, Ló foi lá habitar em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em seguida? Verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Abraão está andando na direção do Senhor, Abraão está fazendo aquilo que Deus manda ele fazer, e Abraão, por onde ele vai passar, você vai ver, se você ler Gênesis, a trajetória de Abraão, sempre onde Abraão está, ele vai edificar um altar ao Senhor. Sempre buscando a comunhão com Deus, sempre buscando a presença de Deus. Abraão em nenhum momento negligencia a sua vida espiritual, porque ele sabe que vai refletir na sua vida. Essa conduta de fé de Abraão nos mostra, meu irmão, alguém que está guiado por Deus, nos mostra alguém que tem sede pelas coisas de Deus. Abraão está preocupado em andar na direção de Deus, em andar na vontade de Deus. Abraão está preocupado em não andar segundo o curso deste mundo e não fazer as coisas da sua mente e do seu coração. Abraão está preocupado em buscar fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E o resultado disso, vamos para Hebreus capítulo 11. Esse capítulo 11 do livro de Hebreus é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. E quem está lá? Aqueles
que buscaram a vontade de Deus, aqueles que viveram pela fé. Abraão está aqui. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 8. Hebreus 11, a partir do 8. Está escrito assim: pela fé, Abraão. Por que lá estava Abrão e aqui está Abraão? Porque logo na sequência daqueles episódios, Deus vai mudar o nome de Abraão. Amém? Deus vai mudar de Abrão para Abraão. Esse A mais aqui tem um significado no hebraico, né? Essa letra, né, que foi acrescentada, na verdade, significa que ele seria pai de uma multidão de nações. Por isso aqui está Abraão. Abraão, então, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem haverem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Qual é a recompensa da gente viver como Abraão viveu? Alcançar promessas de Deus. A primeira promessa que Abraão recebeu foi ver Isaque nascer. Recebeu o seu filho. Teve o filho da promessa. Porque fala aqui no verso 13 que ele não alcançou a promessa. Ele não alcançou a propriedade da terra de Canaã. Essa propriedade só veio depois. Onde os filhos de Israel saíram do Egito e conquistaram. Veio muito tempo depois. Essa ele não alcançou, mas a sua descendência alcançou. Mas ele alcançou Isaque. E ele alcançou algo maravilhoso. Diz aqui que ele viveu em cabanas, ele viveu em tendas. No verso 9, ele viveu como um nômade, ele viveu como um peregrino. Mas aqui diz aqui, ó, no final do verso 13, que nós devemos viver como quê? Como estrangeiros e peregrinos. Amém? Porque se nós vivermos assim, verso 14, os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria celestial. Verso 16, uma cidade Deus já preparou para nós. Amém? As pessoas vão olhar para nós, não vão entender a nossa maneira de viver, vão achar que nós estamos perdendo a nossa vida. E se tem uma coisa que Jesus falou e frisou nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quem quiser amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem viver para satisfazer todas as suas vontades, todos os desejos do seu coração, eu faço aquilo que eu quero, ninguém manda em mim, nem tem pastor, não tem crente, não tem Bíblia, não tem nada, eu faço o que eu quero. Parabéns. Você não vai entrar na Jerusalém Celestial. Para entrar na Jerusalém Celestial, nós temos que fazer a vontade de Deus. Amém? Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus, porque no verso 16 diz que se nós vivermos na expectativa da nossa vida celestial, se nós vivermos na expectativa dos céus, Deus não se envergonha de nós, de se chamar seu Deus, e já preparou para nós um lugar. São João 14, Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há o quê? Muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Amém? Nós temos que andar aqui como peregrinos. Quem olhou para Abraão? Abraão saiu de uma cidade,
foi morar como peregrino, foi para uma terra longe, uma terra difícil, e ficou morando em cabana, ficou morando em tenda. Não, Ló foi inteligente, Ló já foi logo para a cidade. Ló já foi logo para o lugar bom, escolheu um lugar bom para morar. Sodoma. Amém? O que Deus nos mostra com isso? Que a maneira como eu conduzo a minha vida vai determinar o final da minha existência. Quando a gente olha para Abraão, que coisa maravilhosa que foi se tornando a vida de Abraão. E hoje está na glória. Quando nós olhamos para a vida de Ló, que coisa triste foi se tornando a vida de Ló. Embora a palavra de Deus diz que ele não se corrompeu, mas viu a destruição de Sodoma e Gomorra, perdeu tudo que ele tinha, porque quando ele está em Sodoma, o que acontece? O anjo tem que pegar, agarrar ele pela mão e tirar ele, já não tem mais servos, já não tem mais servos, já não tem gado, já não tem mais nada. Já não tem mais nem a fé no coração da sua família, a sua esposa só quer viver naquele lugar, tanto que virou uma estátua de sal, porque Deus falou, não olha para trás, e a primeira coisa que ela fez quando saiu, olhou para trás. Suas filhas não têm mais o temor de Deus no coração, cometem incesto com o próprio pai. Que coisa triste para um pai ver a destruição da sua casa, da sua família. As escolhas de Ló levaram ele para um caminho duro, difícil, de sofrimento, de desgosto, de decepção, de destruição. O que Deus está falando nessa manhã é isso. Se você viver da maneira que você acha, da maneira que você acredita, se você viver segundo o curso desse mundo, o que você vai colher é destruição, é decepção, é tristeza, é dor, é sofrimento. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não sabe fazer nada diferente disso. Mas Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida abundante. E quando a gente olha para a trajetória de Abraão, nós vemos uma vida abundante. Teve Isaac. Isaac se casou. Deus preparou uma esposa para Isaac sob a orientação de Abraão. Teve netos. Amém? Viu as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E o mais importante de tudo isso, tem um lugar na glória. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos diante desta palavra, Senhor, que não é de uma igreja nem de uma religião, é a tua palavra. Assim como o Senhor deu a tua palavra para Abraão e ele seguiu esta palavra, o Senhor nos tem dado a tua palavra, Senhor. E esta palavra não é para ficar na nossa mente. Essa palavra é para ser vivida todos os dias da nossa vida. É ela que tem que guiar as nossas escolhas, as nossas decisões. É ela que tem que dirigir a nossa maneira de viver, hoje e no futuro. Tudo que eu for fazer, tudo que eu for planejar, tudo que eu for orientar a minha vida, os meus filhos, eu tenho que ser na direção desta palavra. Para que eu venha, Senhor, a colher a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tantas pessoas hoje, Senhor, querendo viver algo bom, querendo viver algo perfeito, querendo viver algo agradável da tua parte, mas negligenciando a tua palavra. Não tem como. Não tem como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu negligenciar aquilo que o Senhor fala. Se eu for desobediente, se eu não fizer aquilo que o Senhor fala, ou se eu for aquela pessoa que fica postergando, não, amanhã eu mudo, amanhã eu faço, amanhã vai chegar o tempo e eu não vou estar preparado. Como chegou o tempo em que o dilúvio veio e aquelas pessoas que zombaram de Noé, que não acreditaram nele, pereceram. Como chegou o tempo em que as virgens nécias até quiseram se preparar, mas não havia mais tempo. Quantas pessoas vão ser pegas de surpresa? O Senhor disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Casavam,
Vendiam, não casavam, né? Compravam, vendiam, casavam, davam sem casamento, compravam, vendiam, plantavam, colhiam. São coisas todas lícitas, irmãos. Deus não está falando de pecado, não. Casar não é pecado, dar sem casamento não é pecado, comprar e vender não é pecado, comer não é pecado. Pecado é a gente fazer tudo isso e se esquecer de Deus. Pecado é a gente negligenciar a vontade de Deus. Pecado é a gente desobedecer a vontade de Deus, saber o que Deus quer que a gente faça e não fazer. Pecado é a gente ser como Ló, deixar-se guiar pelas coisas desse mundo, deixar ser influenciado pelo pecado de uma tal maneira que você está lá enfiado dentro do pecado, dentro da iniquidade, e você não consegue mais se livrar daquilo. Deixar o mal entrar dentro da tua casa, dentro do teu lar, porque você negligenciou a vontade de Deus, porque você negligenciou a palavra de Deus, porque você não teve coragem de dizer: não, eu não faço, não, eu não participo, não, eu não aceito. Senhor, nos dá, Senhor, convicção, firmeza necessárias para, Senhor, olharmos para a Tua palavra e para vivermos a Tua palavra. O Senhor nos chamou para isso, para ser sal e luz. Duas coisas que não passam desapercebidos. O sal, em qualquer receita que você colocar, ele não vai passar desapercebido. A luz, ela não passa desapercebida diante das trevas. Por mais que seja escura a noite, qualquer chama vai trazer luz. Por menor que ela seja, pode ser a chama de uma vela, vai iluminar. Pode ser a chama de um fósforo, vai iluminar. A luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. É assim que o Senhor nos chamou. Não para fazermos parte da escuridão, mas para fazermos brilhar a Tua luz, ó Pai. Sou só eu, não tem problema, mas eu estou brilhando. Ninguém mais quer, não tem problema, mas eu estou brilhando. Como Noé, no meio da sua geração, totalmente corrompida, como os dias de hoje, irmão. Só que hoje nós ainda estamos melhor do que Noé, porque hoje Noé estava sozinho com a sua família, hoje nós temos mais, nós temos uma igreja, nós temos irmãos, irmãs, nós temos mais pessoas, mas Noé estava sozinho, mas ele não se corrompeu. José estava sozinho no Egito, mas não se corrompeu. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam lá na Babilônia, mas não se corromperam. Deus nos chamou para ser sal e luz, para fazer a diferença. Porque quando a gente faz a diferença, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que Deus quer que a gente experimente. Deus quer que a gente experimente qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus quer, meu irmão amado, nos encher com as suas bênçãos, nos encher de tal maneira como Jó passa por um monte de luta e tribulação, angústia, meu Deus, quanta luta. Mas no final da sua existência, diz a palavra de Deus, que depois de tudo aquilo, Jó ainda viveu mais 120 anos. E viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Morreu abençoado. Não morreu na luta, não morreu na prova, não morreu na miséria. Morreu abençoado, porque experimentou a boa e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Em nome de Jesus.